Paz seja com todos, amados. Esse é mais um domingo para você lembrar. Ele não está mais aqui, disse o anjo àquelas mulheres diante do túmulo. Ele não está mais aqui. E até hoje tem uma placa naquele lugar, um dos lugares ali. Nós temos em Jerusalém 2 locais chamados Santo Sepulcro. Tem um dentro da cidade de Jerusalém, onde tem uma capela católica, e ali naquele lugar construíram aquela igreja, um memorial do túmulo ou da ressurreição de Cristo, em um local do lado de fora, um jardim pertencendo ao Museu Britânico hoje, ou cuidado pelo Museu Britânico, mas eu gosto mais daquele lugar lá do lado de fora, porque tem mais sentido que seja fora da cidade, não dentro. E a placa lá é exatamente essa: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Isso é significativo, isso é extremamente importante para nós, como cristãos. A verdade de que Cristo ressuscitou. Esta é a boa notícia do Jornal da Manhã. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo venceu a morte. Cristo está vivo e ressurreto. Ele não é um mito, não é uma lenda. Ele é vivo e nós o conhecemos, nós o experimentamos. E é por experimentá-lo que nos tornamos cristãos. Por vê-lo vivo, por conhecê-lo vivo, é que nos tornamos seguidores dele. E quero convidar você a ler a palavra dele nesta manhã, ler o Evangelho que conta a história da ressurreição de Cristo. E quero ler com você um pós-ressurreição, João capítulo 21. João capítulo 21, de 1 a 14, o texto nos diz sobre um momento após a ressurreição do Senhor, logo após a ressurreição, alguns fatos interessantes que estavam acontecendo ali, nesse momento imediato à ressurreição, quando os discípulos ainda não haviam tomado ciência do que se passou de fato, ainda não haviam entendido exatamente a verdade da ressurreição, e ainda estão desorientados, ainda estão perdidos ali, porque não entenderam a ressurreição. João 21, de 1 em diante. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, cerca de 100 metros. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei.
Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Você podia fechar os olhos e orar mais uma vez. Você podia falar com Deus nesse instante. Aliás, se você puder, até podia orar com quem está do teu lado agora, pedindo assim: fala ao coração desse meu irmão, fala ao meu coração. É a terceira vez que Jesus se manifestou ressuscitado aos discípulos, e eles aos poucos estão entendendo o poder da ressurreição. E eu queria que você orasse por isso. Senhor, abre o entendimento do meu irmão, abre meu entendimento, para que possamos entender o poder da ressurreição, para que possamos entender os efeitos da ressurreição, para que possamos entender as implicações da ressurreição nas nossas vidas. Ore agora a Deus. Você podia falar com Deus a favor de quem está aí do teu lado agora, e falar com Deus: Senhor, abre os olhos dele. Vamos orar uns pelos outros nesse sentido. Vamos orar uns com os outros assim, pedindo: Senhor, abra a nossa mente, abra nosso raciocínio, nos ajuda a entender os efeitos da ressurreição, nos ajuda a viver os efeitos da ressurreição em nossas vidas. Senhor amado, oramos agora uns pelos outros, uns com os outros, e te pedimos: fala, Santo Deus, ao nosso coração. Acabamos de ler tua palavra santa, bendita. Acabamos de ler, Senhor, verdades da tua palavra, e nós pedimos que o Senhor abra nosso entendimento, abra nosso raciocínio, ilumina a nossa mente, ilumina nossos corações. Faz-nos, ó Deus amado, entender, relembrar, Deus, de forma clara, viva, esta verdade de que o texto nos mostra. Jesus, depois da morte, vivo e ressurreto, encontrando com seus discípulos. Senhor eterno, ajuda-nos a compreender o que isso significa, ajuda-nos a aplicar essas verdades aos nossos corações, pois é no nome de Jesus, o vivo, aquele que venceu a morte, que oramos. É nos méritos dele que suplicamos a tua intervenção, graça e bênção em nossas vidas. Amém. Aqui o texto nos diz que é a terceira vez que Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos. E a ocasião, Jesus aparece aos seus discípulos no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, provavelmente num dos lugares muito comuns ali, que era de saída e chegada de pescadores, um dos pontos onde os pescadores embarcavam, iam, deixavam seus barquinhos atracados. Jesus está ali na margem do mar, e o curioso do texto é que os discípulos estavam lá antes de Jesus, estão ali naquele lugar, sem saber o que fazer, meio que desorientados. Os discípulos estão ali, meio sem planos, sem propósito, sem agenda. O versículo 1 diz que Jesus se manifestou e foi assim: estavam juntos ali do mar, Tomé, aquele que não acreditou na ressurreição de Jesus, chamado também de Dídimo, estava lá Natanael, que era lá da Galileia, estavam ali os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, e João, que é quem está narrando a história. Estavam também outros 2 discípulos, cujos nomes não são mencionados. Eu não sei você, mas eu fico aqui imaginando a cena. Parece que eles estão calados, parece que estão os 6 ali, assentados, sem assunto, sem conversar direito, ou conversando alguma coisa trivial, sem sentido. E de repente, Pedro se levanta e diz assim: vou pescar. Aí os outros dizem: vamos também. E eles vão pescar. E aí passam a noite toda tentando pescar, passam a noite
toda, jogando a rede para um lado, jogando rede para outro. Às vezes, quando fala de pescar aqui, a gente pensa em pesca de anzol, não é? Eles eram pescadores de ofício. O caso de Tiago, o caso de Pedro, o caso de aqui o próprio João, não é? Você tem aqui esse grupo de 7, na verdade, discípulos, e eles estão ali meio sem propósito, e Pedro junto com eles eram pescadores de ofício, e não se pescava de anzol, porque senão ia morrer de fome, não é? Pescava-se de rede, e eles estão tentando, joga a rede para um lado, puxa, joga para outro e puxa, e esse exercício de jogar rede, puxar, jogar e puxar, não era rede de nylon como as nossas, eram redes extremamente pesadas, e estão naquele esforço, já cansados, a noite inteira pescando, não pegaram nada, e quando observam na praia, eles veem Jesus, mas não reconhecem que era Jesus. Porque provavelmente ali naquele lugar, quando amanhece, por causa do mar, sobe uma névoazinha, por causa ali daquele grande lago, Jesus está na beira, então não dá para ver muito bem de longe quem é. O texto diz que no clarear da madrugada estava Jesus ali. Jesus pergunta para eles, ele está a 100 metros deles, e ele pergunta de longe: filhos, vocês têm aí algum peixe? E eles: não pegamos nada a noite inteira. E aí Jesus diz para eles: joga a rede do outro lado. Mas mesmo assim eles não se lembram exatamente de uma outra circunstância em que algo parecido aconteceu. E Jesus diz: olha, lança do lado direito e vocês acharão. Fizeram isso. Quando fizeram, a rede agarrou, a rede ficou dura, a rede ficou pesada. Aí eles percebem, quando isso acontece, que era Jesus. Pedro é quem dá o alerta e diz: é Jesus. Pula na água, vai nadando até a praia. Os outros vêm fazendo aquele esforço, remando, puxando o barco até a praia, com aquela rede, arrastando uma rede pesada. E eu queria destacar aqui para nós exatamente esse momento, antes de perceberem que era o Senhor. Eles estão já cientes da última notícia, eles já tomaram conhecimento daquela circunstância. A notícia era: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e eles haviam estado 3 anos com Jesus, Jesus estava naquele cenáculo, Jesus havia se reunido com eles e desaparecido diante deles, Jesus já havia estado com eles em outras circunstâncias, mas ainda é estranho. Jesus esteve rapidamente com eles, sumiu, apareceu de novo, sumiu, agora pela 3ª vez vai aparecer, mas eles estão assim: será que é verdade mesmo? Será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele não morreu de novo? Será que não foi só uma coisa rápida? Será que isso é algo para a eternidade mesmo? Eles estão confusos com isso. E aí é que Pedro, você percebe que eles estão sem rumo, eles estão sem plano, não tem um plano, eles estão assim meio estranhos, apreensivos, meio no vago, eles não estão fervorosos, eles não estão entusiasmados, eles não estão impactados pela ressurreição. Você se lembra aqui até de uma outra situação? 2 dos discípulos estão indo para Emaús, e à medida que eles vão caminhando para Emaús, um transeunte ali, um viajante se coloca do lado deles, e eles estão tristes, e aquele viajante vai conversando com eles, perguntando: por que vocês estão assim? Eles viram dizendo: você não sabe da última notícia? Jesus, aquele que nós achávamos que seria o Messias, nós achávamos que seria o Salvador, nós tínhamos uma esperança nele, nós esperávamos que ele fosse mudar a história, que ele fosse mudar as coisas aqui em Jerusalém, mas ele foi traído pelo seu amigo Judas. Ele foi preso, julgado, sentenciado à morte, foi executado
alguns dias atrás, nós esperávamos que ele seria o Messias, mas não é, deu tudo errado, um fracasso, derrota, ele morreu. E Jesus dizendo para eles assim: é mesmo? Morreu? E aí depois? Morreu. Mas não aconteceu mais nada? Andam dizendo por aí que ele ressuscitou, mas esse negócio é meio esquisito, ressuscitou, voltar da morte, não é assim. Isso é um exagero de alguns irmãos, é a vontade de alguns irmãos de que ele não tivesse morrido. Então, talvez é porque eles desejassem tanto, o amassem tanto, estão negando a realidade de que ele de fato foi morto. Mas estão dizendo por aí que ele morreu, e Jesus diz: olha, mas a Escritura não falava sobre ele, que ele haveria de morrer, a Escritura não falava sobre ele, que ele haveria de ressuscitar. Eles não entendem bem essas coisas, e Jesus vai conversando com eles no caminho, até que chegam em casa, e eles dizem: Senhor, fica conosco, já se faz tarde, não vai não, é perigoso seguir viagem, durma aqui na nossa casa. E Jesus vai dormir na casa deles, e quando estão na hora de comer, na hora do jantar, Jesus levanta o pão e parte. Eles reconhecem Jesus pelo partir do pão, e quando reconhecem, Jesus se ausenta deles mais uma vez. Jesus vai embora e eles ficam ali, levantam, nem jantam, já saem correndo de volta para Jerusalém, agora efusivos, alegres, cheios de esperança, animados, encorajados. Eles vão assim, mas naquele momento estavam tristes, cabisbaixos, desanimados, sem esperança, sem alegria. Os discípulos estão mais uma vez assim, desalentados, perderam completamente a perspectiva de novidade, de vida. Há uma onda negativa tomando o coração por causa da morte. E aí eles vão trabalhar, vão pescar, e não pescam nada. Você percebe? Eles estão exatamente como estavam antes de conhecer Jesus, antes de serem chamados por Jesus. Mas quando eles percebem que Jesus ressuscitou, quando eles percebem Jesus ressurreto, aí então a alegria volta, aí então a esperança enche o coração deles. Quando eles percebem Cristo ressuscitado, tem aqui a percepção de algumas coisas. Primeira delas, eles têm uma percepção correta de quem é o Senhor, de quem é Jesus. Eles têm uma percepção correta de quem é Jesus. A ressurreição é para nos fazer entender quem de fato é Jesus. A ressurreição é para nos fazer ter uma compreensão correta de quem Jesus é. Um cristianismo onde Cristo não ressuscitou não é cristianismo verdadeiro. Nós precisamos compreender quem Ele é. O texto diz assim, versículo 12: nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Pedro no barco, só pelo agarrar da rede, diz: é o Senhor. Pula na água, vai nadando ao encontro de Jesus. Eu não sei, aqui é especulação minha, mas eu imagino Pedro dizendo assim: eu vou pescar, não tem nada para fazer. Agora, você vê Pedro diferente. Pedro diz: é o Senhor, pula na água, vai nadando ao encontro de Jesus. Tem diferença ou não tem no Pedro aqui? Isso é o efeito da ressurreição, é o efeito de Cristo vivo, da percepção de quem Ele é. Os discípulos estão ali e eles estão ainda que apreensivos, mas agora eles percebem, é o Senhor, e eles não perguntam nada. E à medida que Cristo vai aparecendo a eles, Cristo vai ensinando quem Ele é, Cristo vai revelando quem Ele é. No caminho de Emaús, naquele cenáculozinho, naquele cubículozinho, Ele assopra sobre eles o Espírito. Eles estão ali apreensivos, eles estão ali assustados, eles estão intimidados, estão amedrontados, porque eles têm medo da vida, eles têm medo da morte, eles têm medo da ressurreição. Mas agora eles estão tomando consciência de quem Jesus é, eles estão compreendendo o plano da redenção, e eles
apesar de terem estado 3 anos com Jesus, Jesus ensinando dia e noite, Jesus ensinando no caminho, ensinando nas paradas, ensinando nas campanhas evangelísticas, eles não entenderam exatamente quem Jesus era. Jesus está dizendo para eles quem Ele é, mas eles estão projetando sobre Jesus quem eles acham que Ele é. Eles o tempo inteiro estão imaginando um Messias político, o tempo inteiro estão imaginando um Messias que vencerá Roma, um Messias que pegará em espadas. Você vê isso na morte de Jesus. Pedro está com uma espada preparado para começar uma revolução. Pedro está lá preparado para derrubar o poder. Eles estão ali na esperança de que a redenção de Israel passa pela libertação da tirania do Império Romano, passa por derrotar César. A libertação, a esperança é expulsar os soldados romanos da Palestina e restaurar o Estado israelita. Um descendente de Davi no trono de Jerusalém. Essa é a esperança que eles têm. Você percebe que eles estão projetando sobre Jesus as expectativas deles. Talvez isso seja uma das razões pelas quais, durante 3 anos, eles ouviram sobre Jesus, eles ouviram de Jesus qual era o plano, qual era a obra acerca da redenção, mas não entenderam e começam a entender de fato, depois da ressurreição. É que eles vão entender o plano da redenção, que o projeto não é derrubar Roma, que o projeto é derrubar Satanás, que o projeto não é derrotar os soldados romanos, que o projeto é derrotar o império das trevas, é o poder dos demônios, que o projeto não é libertar politicamente de Roma, é libertar da escravidão do pecado, e por isso eles precisam entender quem é Jesus de fato. Quando João viu Jesus, disse: é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que isso tem a ver com o soldado romano? O que isso tem a ver com a política de Roma na Palestina naqueles dias? Não é sobre isso, não é uma agenda política, não é uma agenda econômica, não é uma agenda geopolítica, é uma agenda espiritual, é uma agenda sobrenatural, é uma agenda não da temporalidade, é uma agenda da eternidade, não é uma agenda humana, é uma agenda divina. E se não entendermos exatamente quem Jesus é, não entenderemos o que se passa nesse momento aqui. Quando você olha para a Escritura, você vai se lembrar, Gênesis 3:20, que para que Adão e Eva fossem cobertos no momento do pecado, um animalzinho teve que ser morto. Um animalzinho foi morto para que Adão e Eva, ao pecar, fossem cobertos em sua nudez, para que na exposição de sua impureza, para que na exposição de sua imoralidade, eles não se sentissem envergonhados diante de Deus. Eles foram cobertos, eles tentaram se cobrir com folhas de árvores, mas não era eficaz. Deus mata um animal e com a pele do animal faz roupa para eles. Um sacrifício foi feito para encobrir a impureza, a imoralidade, a imperfeição de Adão e Eva. Se você se lembrar, o primeiro culto aceito é o culto de Abel. E o culto de Abel é aceito porque Abel tomou do primogênito, pegou um primogênito do rebanho, pegou um animalzinho, sacrificou, matou diante de Deus, derramou o sangue daquele animalzinho, e seu culto foi aceito. Fogo caiu do céu, uma resposta de Deus ao seu culto. Se você lembrar da história, quando Noé sai da arca com sua família, a primeira coisa que Noé faz, reunindo a família, constrói um altar, pega um dos animaizinhos da arca, derrama o sangue, coloca sobre o altar, aquele animalzinho é queimado como sinal da oferenda a Deus, e na hora que ele o faz, um arco-íris aparece no céu,
e Deus fala com eles: eu tenho agora uma aliança com vocês, eu não destruirei da mesma maneira a terra. Deus faz um pacto, Deus faz uma aliança com a família de Noé, mas é através de um animalzinho que é oferecido, imolado no altar. Você se lembra bem de Abraão, quando leva seu filho Isaque para matar sobre o altar, e quando Abraão pega a faca e vai de fato matar seu filho, um anjo aparece dizendo: não faça isso, eis aí o cordeiro. E Abraão vê um animalzinho preso no meio dos galhos, pega o animal, tira o filho do altar, coloca aquela oferenda no altar, e o inocente morre no lugar do culpado, e Deus poupa Isaque, dizendo: Abraão, essa é minha aliança com você. Quando você olha para a Escritura Sagrada, você vai perceber que Jacó faz o altar, cultua a Deus, oferecendo animaizinhos. Você perceberá que Isaque faz o mesmo. Você perceberá Moisés instituindo a Páscoa no dia da libertação, por ocasião desta festa que comemoramos desde sexta-feira. Na instituição dessa festa, no seu formato do judaísmo ainda, um animalzinho é imolado naquela manhã, seu sangue passado no umbral da porta, e à noite no jantar, o animal é o cardápio, é o jantar da família, e eles comem a carne do cordeiro, comem o pão sem fermento, comem as ervas amargas, para lembrar da servidão, da escravidão, e eles são, na manhã seguinte, libertos do Egito. E a libertação tem a ver com o sangue no umbral da porta, com o sangue na entrada de cada casa, o sangue do cordeiro que foi morto na véspera, e a libertação se dá através do sangue do animal. O anjo da morte não visita a casa, as casas dos hebreus estão marcadas pelo sangue que foi derramado, ou seja, a base da libertação é o sacrifício, é a oferenda, é o cordeiro morto, é o novilho imolado. Você percebe isso na instituição do sacerdócio em Israel, Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 29, aliás. Você tem nessa instituição do culto em Israel, ou da instituição do ofício sacerdotal, o animalzinho é morto, o sangue é posto na ponta da orelha, na ponta do dedo, na ponta do pé. Ou seja, eles são feitos sacerdotes, mas para serem sacerdotes é através do sangue do cordeiro que foi imolado, é através do sacrifício. Quando o culto é orientado, instituído, você percebe isso em Levítico capítulo 3, Deus diz: todas as vezes que vocês me cultuarem, vocês me cultuem sacrificando, matando um novilho, matando um cordeiro, matando um animal, derramando sangue de um animal. Todas as vezes que eles cultuavam no dia da expiação, conforme instituído em Levítico 23, aquele dia da expiação, dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, carregando consigo um animalzinho, na entrada do Santo dos Santos, matava aquele animal, sacrificava, derramava o sangue no altar, entrava na presença de Deus para fazer aquela oferenda. E aquele era o dia da expiação, que enquanto o sacerdote estava vivo, o povo tocava trombetas, tocava instrumentos, cantava, gritava de alegria a Deus, festejando, porque o sumo sacerdote vivo, os sinetes da sua roupa batendo, ele estava vivo, significava que o sacrifício havia sido aceito e que seus pecados haviam sido perdoados por causa do cordeiro que foi oferecido no lugar deles. Todas as vezes, irmãos, em que cultuaram a Deus, foi assim.
Lembra de Davi, quando desobedece, a ira de Deus vem sobre Israel, uma praga, uma maldição sobre a nação. Davi então vê sua culpa, por causa de sua soberba que veio a praga. Ele se arrepende, confessa diante de Deus, e ele faz o sacrifício dos novilhos. E quando ele faz o sacrifício, pedindo perdão de seus pecados a Deus, expiando os pecados que ele cometeu diante do Senhor, quando Davi o faz, a praga cessa. Mas para que a maldição cessasse, teve que haver um sacrifício, a oferenda, a oferta. O sacrifício foi feito, foi pago, o preço pelo pecado. Quando você olha na história do rei Ezequias, ele institui uma grande reforma em Israel, mas a reforma começa com o sacrifício, com o cordeiro imolado, a restauração da Páscoa, o refazer do culto a Deus. Na restauração do templo, em Neemias 10, o sacrifício volta, a oferenda volta, é um momento de avivamento, é um momento de restauração da nação, é um momento de reconstrução dos muros do templo, é um tempo glorioso, é uma era nova para a nação que havia saído do cativeiro. O sacrifício. Agora, irmãos, os discípulos precisam entender de vez por todas, eles precisam entender de uma vez por todas, aquele que está diante deles é o Cordeiro de Deus. Ele foi morto na sexta-feira, ele esteve na sexta, no sábado, ele esteve parte daquele domingo no sepulcro, ele esteve dentro do túmulo, antes de raiar aquele novo dia da ressurreição, mas eles precisavam compreender, ele é o Cordeiro de Deus, ele é a oferenda, ele é a oferta, ele é o pagamento da nossa culpa, ele é a oferta de Deus dada por nós, ele é a oferta que substitui a oferta feita por Abel, a oferta feita por cada judeu, cada dia da expiação, cada culto que se oferecia um cordeiro. Agora, o que tira nosso pecado veio. Quando Isaac perguntava, cadê o cordeiro? Qual era a resposta de Abraão? Mais forte, qual era a resposta de Abraão? Deus proverá. Agora está diante dos discípulos de Jesus, já se deu, está diante dos nossos olhos. Agora eles estão entendendo, é o Senhor, e não é somente o Cordeiro morto e imolado, é o Cristo vivo, ressurreto, é o Todo-Poderoso, é o que venceu a morte, é o que morreu por nós, mas é o que venceu a morte, é o que tem o poder além do sepulcro, é o Senhor, é o dono, é Deus, é o Senhor. Precisamos reconhecer quem Ele é, irmãos. Se você olhar para a história, Ele é diferente de todos mais, é o Senhor. Não é como o Allan Kardec que morreu, e aliás, nem ressuscitou. O sujeito que se dizia Allan Kardec, se dizia a reencarnação de Allan Kardec, porque o Allan Kardec morreu e ficou morto. Não é Maomé, porque Maomé morreu e segue sepultado, seus ossos se desfizeram no seu sepulcro, está lá o monumento. Não é Confúcio, Confúcio fundou o confucionismo e morreu e permanece morto. Não é o Siddhartha Gautama que fundou o budismo, mas que morreu. Alguns acham que ressuscitou, e de vez em quando aparece algum sujeito dizendo que é a 5ª reencarnação de Buda, é a 10ª reencarnação de Buda. Ele morreu e segue morto, não ressuscitou. Algumas pessoas de vez em quando aparecem dizendo que é outro iluminado, que é outro Buda. Alguém aparece dizendo que foi aquele grande líder do passado, mas morreu e segue morto. Todos os outros fundadores de religião, dá para dizer para você aqui, o Enhedu Ana, que é o fundador da Inanna, dá para dizer aqui, o Ur-Nammu, o Amoses, o Akhenaton, que criou o atonismo, mas que morreu
foi sepultado com pompas, com joias, com escravos, porque eles acreditavam que ele voltaria, e que quando ele voltasse, tudo aquilo que foi sepultado com ele, voltaria a ser dele. Mas seus bens entesourados para depois da sua morte foram saqueados, e a múmia segue até hoje, ele não ressuscitou. Quando você olha para Zoroastro, fundador do zoroastrismo, morreu, não ressuscitou. Quem é Jesus? Jesus é aquele que ressuscitou. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que os seus seguidores só se tornam seus seguidores, não porque ele morreu, não depois que ele morreu. Na verdade, de fato, só se tornam seus seguidores depois que o percebem vivo, ressurreto, vencedor da morte. Depois que ele arrebenta a porta do sepulcro, é que eles entendem quem ele é e se tornam seguidor dele, não por causa da sua morte meramente, mas se tornam seguidores dele porque o experimentaram vivo, o conheceram, o reconheceram ressurreto. Eles disseram: é o Senhor. Ah não, mas ele morreu. Não, ele venceu a morte, ele ressuscitou. É o Senhor vivo, é o Senhor poderoso, é Cristo. Eles percebem exatamente quem Cristo é, e a percepção de quem Cristo é nos ajuda a ter uma visão correta da vida. Os discípulos no caminho de Emaús estavam desalentados, tristes. Pensávamos, a libertação política, a libertação econômica. Pedro está aqui na beira da praia e diz: vou pescar. Você entende o que está acontecendo? O que Pedro era antes de ser chamado por Jesus? O que Pedro era? O que Jesus disse que faria com Pedro depois que o chama? Jesus disse: você nunca mais voltará a ser pescador de peixes. O que Pedro está fazendo? Voltando a ser pescador de peixe. Pedro está voltando ao velho ofício. Vamos pescar. Essa é a vida sem uma compreensão correta da ressurreição. Essa é uma vida sem uma compreensão correta de quem Jesus é. Mesmo tendo estado 3 anos com Jesus, eles não entendem bem ainda quem Jesus é, e por não compreender bem, estão aqui sem rumo, sem projeto, sem plano, sem missão, e eles estão meio que perdidos. E aí parece que tudo foi um sonho, parece que tudo foi uma visão vaga, porque a libertação política que esperavam não aconteceu. Mas eles começam agora, na presença de Jesus, entender o verdadeiro propósito da vida, o verdadeiro sentido da vida. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, sua tarefa não é pescar, porque nem bom pescador você não é, porque olha as estatísticas, 2 vezes eu assisti você pescando, nas 2 vezes você fracassou, 100% ruim, não é? As 2 ocasiões em que eu vi você pescar, você pescou a noite inteira e não pegou nada. Jesus está dizendo: Pedro, isso não é a razão da sua vida. Pedro, João, Tiago, eu não criei vocês para pescaria, eu criei vocês para serem pescadores de homens. O meu projeto, o meu plano, o meu caminho para vocês não é esse. Jesus os está chamando de volta. É interessante, aqui é um recomeço. É como se Jesus tivesse resetado. Só vamos começar de novo. E aqui que Jesus tem aquela conversa fantástica com Pedro, dizendo: vai Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É aqui que Jesus pergunta: Pedro, você me ama de fato? Porque Pedro tinha dito que ia até a morte com Jesus e negou Jesus. Jesus está recomeçando com Pedro. Jesus está dizendo: vamos começar de novo, vamos na pescaria. Lembra, vocês estavam pescando, não pegaram nada. Eu disse: joga do lado direito. Vocês jogaram, pegaram e nem conseguia, quase que o barco afunda. Pedro lembra
para que eu chamei você. Lembra quem você é, recupera a sua identidade, volta a entender o sentido da vida, volta a entender o propósito da vida. Nós precisamos entender, irmãos, o propósito da nossa vida não é a nossa carreira, não é a carreira de engenheiro, não é a carreira de pedreiro, não é a carreira de médico, não é a carreira de professor. O sentido da vida não é aquela carreira de funcionário público até aposentar. O sentido da sua vida não é aquela carreira de comerciante, de empresário, até você conseguir ganhar bastante dinheiro para não ter que trabalhar mais. E aí o sentido da vida são as viagens, o dinheiro, os bens, o carro que comprou, a casa que comprou. Não, o Senhor Jesus está dizendo para eles aqui, o verdadeiro sentido da vida é você entender que Cristo é a ressurreição e a vida, é você viver a vida que é o Senhor. Ele tem um plano, Ele tem um trajeto, Ele tem uma direção para a vida, e o sentido da vida não são as coisas dessa vida meramente. Os discípulos estavam lá desorientados nesse momento. Jesus aparece a eles para redirecionar suas vidas, para dizer para eles: eu sou o Senhor dos recomeços, eu sou o Senhor do êxito. Jesus disse para eles assim: joga do lado direito. Quando jogaram, 153 grandes peixes. Esses dias eu assisti um videozinho. Sempre quando você gosta de determinada coisa, o senhor Google, controlador, gosta de ficar te mandando, né? Ou o senhor aí, sistema operacional do seu celular, que é o Android, o Siri, sei lá o que é, fica mandando coisas para você. Sempre aparece coisa de pesca. Esses dias apareceu um sujeito pescando preguiçoso, deitado na beira do lago com a vara na mão pescando. E ele pegou um peixe tão grande, ele segurou firme a vara, e o peixe era muito grande. O peixe arrastou o pescador para dentro da água. É uma cena terrível, porque ele segura firme a vara fora da água, e o peixe vai nadando e vai arrastando o pescador, e ele some no meio da folhagem. Se não largou a vara, não voltou mais, não é? Imagino que é 153 peixes grandes. A rede trava, eles não conseguem arrastar direito. 153 grandes peixes. Pedro logo entende, é Jesus, e Pedro larga os peixes, pula na água. Você percebe a troca de Pedro. O importante não são os peixes. Os discípulos vêm com o barco, arrasta a rede, eles chegam na praia, já tem peixe, já tem pão, tudo já, o pãozinho pronto para eles, o peixe assado para eles. Eles estão entendendo que eles têm que ganhar a vida, eles estão entendendo que é o esforço deles, e Jesus está dizendo: sim, eu até abençoo o esforço de vocês, mas não é pelo esforço de vocês, é pela minha provisão. Vem aqui, senta aqui, come comigo. Jesus já tinha pão e peixe para eles. Já pensou comer um peixe preparado e temperado por Jesus? Um pãozinho feito por Jesus já estava pronto para eles ali. Eles deixam aqueles 153 grandes peixes lá, se assentam à mesa com Jesus e tem um café da manhã gostoso. E tem um sanduíche de pão gostoso, não é? Pão com peixe, comem calados. Ninguém pergunta nada para Jesus. Eles estão entendendo. Nós precisamos entender essa verdade. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida é fazer o que Deus manda, é viver na obediência, é viver dirigidos, é viver controlados, é viver orientados por Jesus. Quando Ele diz, joga a rede, quando Ele diz, faz isso, é viver para a glória dEle, é confiar na provisão dEle. Ainda que trabalhemos duro a noite inteira, a bênção só virá debaixo da ordem de Jesus, mas Ele já tem a provisão para nós também na nossa vida. A visão correta da vida, a visão correta do que é a existência. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, você nem aproveitou os deleites do pecado, você renunciou tudo isso por causa de Cristo.
e vai morrer, e nada disso tem sentido. Mas o que Paulo está dizendo é: se Cristo não ressuscitou, a vida não tem sentido, é existencialismo. Nós somos o resultado mesmo de uma mera evolução, que vivemos, curtimos, comemos e nos divertimos na vida, viajamos e depois morre e tudo se apaga, não tem sentido nenhum. Paulo está dizendo, somos infelizes, a vida é uma coisa vaga, a vida é uma coisa sem sentido e que você vai aproveitar como as pessoas entendem que deve ser, se prostituem, se embriagam, se drogam, pensando só no momento, porque a vida é só aquele momento. Mas quando nós entendemos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós podemos também, da afirmação de Paulo, entender que Paulo quer afirmar, na verdade, o contrário. Ele está dizendo, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens, mas de fato, Cristo ressuscitou, e você é o mais feliz dos homens, você é a mais feliz das mulheres, da mulher. Nós somos os mais infelizes de todos, mais felizes de todos os humanos, porque de fato, Cristo ressuscitou, Ele é o sentido da vida, Ele dá sentido à vida, a vida é pós-ressurreição, há um novo sol brilhando depois da tempestade, da queda e do pecado, e há uma luz brilhando que é a esperança, há sentido para a vida. Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele é o sentido da vida. Quando entendemos que Cristo ressuscitou, a vida tem sentido. Se Cristo não ressuscitou, não existe ressurreição. Se não existe ressurreição, morreu, acabou. Se a vida é só morreu, acabou, para que serve a vida, gente? Alguns até se divertem, outros sofrem a vida inteira, não é? Sofrimento, dores e angústia. O sentido da vida não é a própria vida na sua duração de 70, 80 ou 90 anos. O sentido da vida está no fato de que Jesus venceu a morte, de que Jesus venceu o pecado, de que Jesus agora está nos oferecendo uma vida eterna que começa com essa vida. O sentido da vida está no fato de que agora nós vivemos a antessala da vida eterna. Que essa existência é a antessala, é a sala de espera da existência maior, que é a eternidade. Assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele, e assim como Ele venceu a morte, nós venceremos a morte com Ele, então vivemos para Ele. Aí, o sentido da vida não é a pescaria, não é o trabalho, não é a carreira, o sentido da vida é viver para a glória dEle. E por último, fechando, a ressurreição nos dá o sentido correto de quem é Jesus, uma visão correta de quem é Jesus, uma visão correta da vida e uma visão correta da missão. Quando eles dizem assim, é o Senhor, eles precisam se lembrar do ensino dele. E é por isso que depois da ressurreição, Jesus continua no 15 em diante a conversa com seus discípulos, e ele diz para o Pedro, apacenta meus cordeirinhos, apacenta o meu rebanho. É por isso que Jesus encerra a conversa com os discípulos do pós-ressurreição, dizendo a eles, todo o poder me foi dado no céu e na terra, quem eu sou, o dono do céu e da terra. Vão, façam discípulos, preguem a ressurreição, é o que Jesus disse às mulheres na porta do sepulcro, vão, conte para os meus irmãos, digam para eles que o Cristo ressuscitou, diga a eles que Cristo venceu a morte, que Cristo está vivo e ressurreto, conte para eles o poder da ressurreição, conte para aqueles que não sabem que o Cristo está vivo, que o Cristo está ressurreto, que o Cristo venceu a morte, vai dizer a eles. A conversa de Jesus no pós-ressurreição com os discípulos é essa. Vocês precisam anunciar a ressurreição agora. Agora eles entendem que de fato Jesus não é um mero rabino. Agora eles entendem, ele disse de fato que ia morrer. E lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando Jesus vai explicando, eles mesmos dizem assim, é o Senhor.
Porventura, não nos ardia o coração no caminho, enquanto Ele nos expunha as Escrituras, enquanto Ele falava do Velho Testamento, enquanto Ele ia explicando: olha, o Cordeiro tem que morrer, tem que ser imolado por vocês, mas o Cordeiro vai morrer por vocês, mas o Senhor não permitirá que a sua alma veja a corrupção. O Cordeiro é o Messias, é o Salvador, Ele precisa fazer expiação pelo pecado de vocês, Ele precisa descer ao Hades, e lá no Hades Ele precisa arrebentar as correntes do Hades, e depois Ele vai ressuscitar, e na ressurreição Ele inaugurará a vida eterna, Ele tirará vocês dos pecados, Ele tirará vocês do salário do pecado, e Ele ressuscitando inaugurará um novo tipo de vida, e vocês serão redimidos, e juntamente com Ele, assim como vocês foram unidos na morte, vocês serão unidos na ressurreição. Paulo entende, ensina essas verdades, e tudo isso é ensinado, e os discípulos no caminho do Emaús aprendendo sobre Jesus, sobre seu plano, sobre a obra da vida eterna, sobre a redenção, sobre o propósito, sobre a razão de tudo isso. É para proclamar nos séculos vindouros a suprema riqueza do amor, da grandeza de Deus. É para dizer quem Jesus é ao mundo. Vocês saberão quem Ele é, para anunciar quem Ele é diante das nações. As verdades ardendo no coração. Agora, Jesus ensinando os discípulos no pós-ressurreição, eles entendendo que tem uma tarefa, que tem uma missão, que tem uma vocação, que tem um chamado: apacentar as ovelhas do Senhor, reunir o rebanho do Senhor. Essa agora é nossa tarefa, irmãos. Nós já entendemos a semelhança dos discípulos, nós já entendemos, Ele ressuscitou, é o Senhor, e a ressurreição dEle norteia a nossa vida. Nós vivemos para Ele, porque a vida que temos veio dEle. Nós entendemos, Ele nos deu uma tarefa: ser a igreja dEle e proclamar aos nossos irmãos que Cristo ressuscitou, e aqueles que entenderem serão salvos, aqueles que crerem experimentarão a mesma vida eterna. É Ele, a missão com Ele. Ele disse: vão e preguem, vão, preguem, façam discípulos de todas as nações. E eu gosto desse encerramento. Jesus diz assim: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não é um memorial no túmulo, não. Cristo é o Senhor vivo ressurreto, na praia, com o pão e o peixe, diante de você, sempre à frente da missão, sempre à frente, nos alimentando, nos nutrindo, nos consolando, nos encorajando, nos orientando, nos instruindo, nos curando, nos conduzindo. E Ele disse: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não percebe, mesmo quando nós estamos lá no meio do mar escuro, tentando ganhar a vida duramente. Ele já tem a provisão a nosso favor, porque Ele ressuscitou, venceu a morte, e já vai adiante de nós em todos os nossos caminhos. Cristo vivo, ressurreto, Senhor da vida. De fato, diz o apóstolo Paulo, Cristo ressuscitou, salvou a Paulo. Cristo ressuscitou, se manifestou a nós, por isso somos seguidores dEle. Você é seguidor de Cristo, porque de alguma forma, Ele ressurreto se manifestou a você. E não dá para ser outra coisa que não seja cristão, discípulo de Jesus. Não dá para ser, não é verdade? Os discípulos até queriam voltar a ser pescadores, mas não dá para ser mais a mesma coisa. Não dá para voltar ao judaísmo, não dá para voltar ao mundo, não dá para voltar ao animismo, não dá para voltar ao ateísmo, não dá, porque eu encontrei com Cristo ressurreto, e Ele redirecionou minha vida.
agora quero honrá-lo e celebrá-lo, viver para a glória dele. Louvado seja o nome de Jesus, que se manifestou, que se mostrou vivo e ressurreto a nós. Por isso estamos aqui nesse domingo. Você só saiu da sua casa porque você acreditou na ressurreição de Jesus. Porque esse domingo nos lembrou aquele domingo pela manhã que Maria de Magdala com as outras mulheres foram ao sepulcro, e quando chegaram pensando quem vai remover a pedra já estava removida, e um anjo dizendo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vão, contem aos seus irmãos que ele ressuscitou. Quando Pedro, João entram naquele túmulo vazio, o lençol ali do lado, volta correndo, num misto de confusão no coração, de alegria e tristeza. Será que roubaram? Será que ressuscitou? Até que Cristo agora se manifesta vivo diante deles e diz: senta aqui, comam comigo. Nesta manhã, você é convidado a sentar-se à mesa e comer com Jesus, relembrando, ele não está mais no seu sepulcro, ele ressuscitou dentre os mortos. Sempre gosto de terminar aqui lembrando o que o diretor do museu onde é o túmulo de Jesus está. A primeira vez que fomos lá, diante da polêmica de que tem um túmulo lá no centro da cidade de Jerusalém, que é da Igreja Católica, o túmulo dos protestantes do lado de fora da cidade, num jardim, como diz a Escritura. E aí, perguntando para o diretor do museu sobre qual era o túmulo verdadeiro, nós perguntamos assim: vocês, os protestantes, nós dizemos que é aqui, os católicos dizem que é lá dentro da cidade. Qual é o túmulo verdadeiro? Por que eu devo acreditar que esse aqui é o túmulo verdadeiro? Essa era a pergunta para o diretor do Museu Britânico lá. Ele deu uma resposta interessante. Ele disse assim: não tem a menor importância, porque ele não está mais aqui, ele ressuscitou. É de fato, irmãos, o que é importante é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E o que se faz ali naquele jardim, quase sempre, é cantar e lembrar que Cristo ressuscitou. Não há nenhum corpo para ser visto, não há nenhum ossário para ser tocado, porque na verdade, você não precisa viajar a Jerusalém para tocar nos ossos de Jesus, você nem pode fazer isso. Cristo viajou da glória, da eternidade, e veio estar conosco até a consumação dos séculos, e está com você, te guiando na missão que te deu. Você podia ficar de pé, erguer as mãos para os céus e fazer uma oração, agradecendo a Deus a ressurreição de Cristo. A maior prova que Ele ressuscitou é você, crente, é você chamado, é você regenerado, é você transformado, é você animado. Pedro e João saíram do sepulcro ali animados. Os apóstolos agora cheios de vida. Que a ressurreição de Cristo avive você, que a ressurreição de Cristo anime sua fé, que a ressurreição de Cristo revigore você para a vida, te encha de novo ânimo para viver, te encha de entusiasmo para viver, que a ressurreição te encha de fervor. Estavam ali os 7 assentados, foram pescar, terminaram aquela pescaria lembrando que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que você seja posto de pé, revigorado, animado, avivado, porque Cristo está vivo e nós celebramos nessa manhã. Pai, oramos em nome de Jesus, oramos celebrando quem Jesus é, oramos, Deus, celebrando a morte e não somente a morte, mas celebrando o fato de que Ele não permaneceu no sepulcro. O Senhor não permitiu que a alma dele visse a corrupção. O Senhor ressuscitou Jesus, e como ressuscitou
Jesus, nos ressuscitou da morte do pecado e nos ressuscitará da morte física, aqueles que passarem por ela. Louvado seja o teu nome em Cristo Jesus. E nessa manhã nós erguemos as mãos e dizemos: graças ao Senhor pela ressurreição de Cristo Jesus. Ele não está no sepulcro, Ele ressuscitou. Aleluia. Você podia dizer isso bem forte: Ele não está no sepulcro, Ele ressuscitou. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.